Dê boa noite para quem está do seu lado. Você não veio cultuar sozinho, olha que coisa boa. Tem alguém aí com você. Dá aquele aperto de mão, olha para trás, dá um sorriso. E vamos cantar sobre a maravilhosa graça de Jesus, que é incomparável e é sem fim, que é maravilhosa, que é grandiosa. Graça, graça de Jesus por nós. Amém. Você pode se sentar. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um culto de oração para a glória de Deus. Juntos estamos aqui, dia 3 de junho de 2026. Viagem missionária a acontecer. Daqui a pouquinho estamos saindo para a viagem missionária. Ore por essa viagem missionária. Estamos aqui com 2 ônibus a caminho, irmãos ávidos a servir, servos do Senhor. A igreja lá em Betânia, irmão Augusto, esperando na expectativa de que esse encontro seja um encontro de bênção. Ore pela viagem, para que Deus nos conduza em paz, em nome de Jesus.
Vamos orar, meus irmãos, alegria em poder com vocês buscarmos ao Senhor mais uma vez, de juntos estarmos aqui, você que nos acompanha na TV IBCT, seja bem-vindo mais uma vez, compartilhe no chat aí suas petições, suas mensagens, nos dê um alô, queremos aí conversar com você, interagir com você, para que juntos nesse momento seja um momento ímpar na presença do nosso Deus. Como é bom a gente parar em meio a tantas ações, concentrar o nosso coração, acalmar, aquietar a nossa alma, para que juntos possamos buscar a presença de Deus, né? Que assim seja. O feriado está vindo, muitos vão viajar, aqueles que vão conosco na viagem missionária, alguns vão ficar. É um momento também de repouso, um momento de deslocamento, de rever família. Vamos orar. Vamos orar, precisamos sim orar. É um momento de que alguns que não são da mesma fé têm a vivência de memórias a partir enlutadas, né? A partir de perdas. Então, vamos orar por este momento, para que Deus, com graça e com misericórdia, os visite, também os acompanhe, acalma, aquieta a alma de cada um, né? Para que, mais uma vez, possamos crer que Ele está conosco e assim podemos confiar nele. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos permite aqui estar. Obrigado porque cremos que o Senhor conosco, mais uma vez, irá se revelar e se manifestar. Oramos, ó Deus, gratos por essa viagem missionária. Oramos pelo irmão Samuel, que está à frente, Silvânia. Oramos pelo Renato, por toda a equipe de evangelismo e missões que está a coordenar. Todos aqueles voluntários, servos que vão servir lá, que sejamos bênção de Deus naquele lugar. Abençoe, ó Deus, a viagem, leva-nos em paz. Também os irmãos que estão a conduzir, que não estarão conosco, mas que vão viajar, ver os seus familiares. Nós já oramos, pedindo que o Senhor, com graça e com misericórdia, sobre as suas vidas, alcance com a paz e os alcance com a graça e com a misericórdia. Aquieta o coração também e acalma o coração daqueles que estão enlutados, mais uma vez, e seja um momento onde a Tua presença sobre nós nos acompanhe. Em nome de Jesus, apresentamos este culto de oração e queremos que o Senhor tenha liberdade e suplicamos, tenha misericórdia, apesar de cada um de nós pecador, seja o Seu Espírito, aquele que molde, aquele que move, aquele que fale poderosamente nesses minutos que aqui estaremos juntos. A Ti, o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Sofonias, capítulo de número 3. Profetas, como eu gosto dos profetas. Os profetas trazem para nós um despertamento, um confrontamento. Os profetas instigam cada um a rever os seus próprios corações e também as suas próprias motivações. Sofonias não é diferente. E o texto que convido os irmãos a ler, Sofonias 3, ao término, um versículo apenas, nos convida e nessa noite nos proporciona a refletir sobre o que Deus quer falar para você, para mim, para nós, enquanto igreja. Sofonias capítulo 3, verso de número 17, diz assim: Yahvé, o teu Deus, está no meio de ti. Um herói que salva, ele exulta de alegria por tua causa. Estremece em seu amor, ele se regozija por tua causa com gritos de alegria. Que texto belíssimo, que poesia, mas que verdade é. Mais do que o encantamento que nós temos com o texto, é a convicção de que verdadeiramente esse texto é real. E quero convidar você a comigo de novo, parte por parte, em cada frase, a perceber. O Sofonias, o profeta, começa a dizer: Deus, esse Yahvé, o nosso Deus. Primeira orientação ou primeira característica, primeira convicção que nós temos é que Ele está em nosso meio, está no meio de ti. Deus está aqui, Deus está conosco. Dentre tantas coisas que estamos a viver, entre tantas ideologias, filosofias e afirmações, algumas sobre as nossas vidas se aparecem, reforçando de que Deus é um Deus distante.
em meio a um momento agora onde alguns são recordados a viver este luto, no meio desse momento onde a lembrança daqueles que você perdeu, entes queridos, pais, filhos, irmãos, neste momento que você é recordado por alguns, pela nossa sociedade, a trazer à memória essa perda, somos recordados nessa quarta-feira a lembrarmos que Deus está em nosso meio, que Deus está conosco. Deus está aqui, aleluia. Lembra dessa música? Quem se recorda? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que vai, ou com o dia que vai nascer ou aparecer, tão certo como o ar que eu respiro. Deus está em nosso meio. A convicção que nós temos, meus irmãos, é que Deus está conosco. Ele está conosco, mas o texto continua. Ele é um herói que salva. Ele é um herói que salva. A certeza de que nós temos que a segurança, a quem nós temos a recorrer, a esperança, a paz, é proveniente daquele que salva. Ele é o nosso herói. Ele é o herói genuíno, que não tem fragilidades, limitações, não há criptonita, não há dificuldade ou problemas. Esse é o nosso Deus, que entre nós está e nos salva. Ele é o nosso herói que nos salva. Ele tem prazer de nos salvar. Ele tem prazer de vir ao nosso encontro. Ele tem prazer de não somente estar presente, mas de agir em favor daqueles que aqui estão. Segundo lugar, ele é um herói que salva. Por isso, porque ele está em nosso meio, por isso, ele nos salva continuamente. Exulta de alegria por tua causa. Estremece em seu amor. Ele se regozija por sua causa com gritos de alegria. Que belíssimo, meus irmãos. Não somente ele está em nosso meio, não somente ele nos salva, mas de alegria ele exulta por você. Ele estremece em seu amor e ele regozija por causa dos nossos gritos e com gritos de alegria, assim ele faz. Que coisa belíssima é ter a certeza, meus irmãos, que podemos exultar por causa da causa dele. Que alegria podemos estremecer, podemos então se calar por causa do seu amor. Que alegria podemos regozijar por causa da alegria da presença dele. A ênfase sempre somos nós em relação a ele. Agora nós temos dele em relação a nós e essa reciprocidade. Deus se alegra, Deus se estremece, Deus se regozija, Deus se alegra com a nossa alegria e conosco se movimenta ou age dia após dia. Davi, os irmãos há de se recordar que depois de uma vitória celebra dançando, celebra se expressando, e ele, uma das suas esposas, irá recriminá-lo, dizendo: o que farão, o que irão falar do rei dançando nessa expressão de alegria? Se recordam desse texto? E aí Davi disse: não me importa, parafraseando, o que irão dizer. Importa que o meu Deus, na presença dele, eu me alegro. Como nós cantamos, na presença dos anjos, na presença dos santos, nós vamos alegrar, pular, nós vamos festejar, nós vamos expressar alegria, porque esse nosso herói é o único que nos salva, porque ele está no nosso meio, ele, em nosso favor, se exulta com alegria, e com alegria estamos a cantar. Obrigado, Deus, obrigado, porque o Senhor celebra conosco. Às vezes nós temos algumas vitórias e queremos compartilhar, e tem gente que reage com inveja, outros reagem com autocomiseração, alguns ficam preocupados, incomodados, perturbados. O nosso Deus se alegra, se estremece em seu amor, em nosso favor. O nosso Deus tem prazer de conosco estar e tem a alegria de nos salvar. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus,
que vai à frente. Seja Ele na nossa viagem missionária, seja Ele à frente, nos conduzindo, nos alegrando, trazendo a nós com o seu amor, marcando, ó Deus, as nossas ações no início desse mês. Que o mês de junho seja marcado pela presença de Deus em nosso meio, com o seu amor e com a sua alegria, com a sua presença, a nos cultivar e a nos mover dia após dia. Nós não estamos felizes pelas circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Estamos felizes e estaremos alegres, não pelas circunstâncias, mas verdadeiramente, porque o nosso Deus é o nosso Salvador e está no nosso meio com alegria, agindo com graça e com misericórdia. Que assim seja. Esse Deus na sua casa, seja esse Deus no seu trabalho, seja esse Deus nos seus relacionamentos, seja esse Deus nas suas emoções, na sua vivência, seja esse Deus na sua intelectualidade, na sua escola, nos seus sonhos, nos seus pensamentos, no seu passado, no seu presente, no seu futuro. Seja esse Deus, o Deus presente, o Deus que te salva, o Deus que se alegra por você, o Deus que estremece em amor por você, o Deus que com você continuará a fazer muito mais, além daquilo que você pensa ou imagina. Que assim seja. Que a alegria ocupe os nossos corações. Que os irmãos que estão em viagem missionária sejam conhecidos pela alegria. Que aqueles que aqui ficarão, aqueles que irão viajar, ver os seus familiares, que o mês de junho seja o mês onde o povo de Deus faça resplandecer a alegria que vem do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos juntos orar então? Muito bem, meus irmãos, se você tem algum motivo, compartilha no chat algum agradecimento, quer expressar alguma alegria, a gente quer celebrar com você. Então traga aí os seus motivos para que a gente possa orar. Como é bom, meus irmãos, orarmos uns pelos outros. Continuamente estamos orando pelos enlutados, mas também estamos celebrando com as crianças que estão nascendo. Glória a Deus, o Cross está crescendo e vai continuar crescendo. Como nós celebramos com aqueles que passam em concurso, com aqueles que passam no vestibular, celebramos com a vitória, com o carro que você adquiriu, com a bênção da casa, celebramos juntos, porque este é o nosso Deus que se exulta e que alegra conosco, Ele está no nosso meio. Vamos orar a Deus em favor da viagem missionária. Nesse domingo, dia 7 de junho, é o dia do homem batista. Vamos orar pelos homens, pelo ministério feito, aqui no Distrito Federal, coordenado pelo pastor, esqueci o nome do pastor, mas vou lembrar daqui a pouquinho, perdão. Vamos orar por ele também, que está à frente dos homens aqui, trabalhando, né? Que Deus abençoe. Alguém me recordar, me fala aqui que eu trago a memória. Me fugiu o nome dele. Querido por nós, esteve conosco aqui também no mês da família. E todos... Itamar, obrigado. Pastor Itamar, exatamente. Vamos orar pelo pastor Itamar, que está à frente pelos homens, e pelo ministério que é feito aqui de homens aqui na IBCT, né? Os irmãos têm liderado, o irmão Edson, o irmão Haroldo, e tantos outros irmãos que têm liderado os homens aqui na igreja, né? Vamos orar também por este ministério pelos homens. Também deixar de já anunciar que na próxima quarta-feira, dia 10, teremos a reunião do conselho. Você então que é líder de ministério, não deixe de participar dessas reuniões também que estará ou que irá acontecer, decisões que são importantes. E no domingo seguinte, nós temos o dia do pastor Batista, né? Louvado seja Deus pelos nossos pastores. Vamos continuar a suplicar e orar pela família do pastor Mateus Guerra, o nosso pastor, orar pelo pastor David, pela sua família, pela sua casa, os demais pastores que nós temos, pastor Rogério Messias, pastor Nelinho, tantos pastores que nós temos aqui, pastor João, tantos pastores que nós temos aqui na igreja. Vamos orar por cada um, pastor Jefferson, enfim, vou me recordando aqui, tem tantos pastores que nós temos. Vamos orar pelos pastores, pastor Ivo, pelos pastores aqui da nossa igreja, e celebrar, vai ser um momento também de agradecimento da igreja, de exultação, mais uma vez como o texto, né? É Deus presente no meio. Se você tem algum motivo, compartilhe aí no WhatsApp ou no chat, para que a gente possa orar também com você. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque oramos na convicção, na certeza, na experiência, no testemunho de que o Senhor está no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente é o Senhor que nos salva.
salva as nossas crianças, salva os nossos adolescentes, é o Senhor que salva os nossos jovens, é o Senhor que salva o povo de Deus. A sua vontade é de se alegrar e de manifestar o seu amor, e somos testemunhas, e por isso nos enchemos de alegria, apesar das tribulações, a enchemos de alegria, porque estamos bem certo que é poderoso, o Senhor é para guardar o nosso tesouro até o dia final. Juntos estamos a suplicar pelos desempregados, vamos a orar, ó Deus, estamos a orar por aqueles que estão enlutados, estamos a orar, ó Deus, por aqueles que estão a fazer concurso, provas, estamos a orar, ó Deus, para aqueles que estão inquietos, inseguros. Tem misericórdia, Senhor, seja a tua presença, a tua graça que basta a cada um. Oramos, ó Deus, pela viagem missionária. Leve-os em paz, ó Deus, esses irmãos, os seus servos, e traga-os em paz. Que a tua obra seja, ó Deus, exercitada com autoridade e com intrepidez. Que vidas sejam transformadas ali em Betânia, ali em Corrente, ali no Piauí. Tenha misericórdia, Senhor, também dos homens batistas, do pastor Itamar. Tenha misericórdia, ó Deus, do Edson. Tenha misericórdia, ó Deus, do Haroldo, dos irmãos que estão aqui à frente, dos homens batistas, ó Deus, desde os juniores, das crianças até os mais anciãos. Tenha misericórdia, que possamos, ó Deus, ser homens, ó Deus, a partir da tua palavra, exemplo, referência para a glória e honra do teu nome. Tenha misericórdia, Senhor, também da decisão do conselho. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue a dar sabedoria e discernimento. E oramos também, Senhor, pelos nossos pastores. Em nome de Jesus, que a tua graça, a tua misericórdia, que o teu amor, que as tuas forças sejam, Deus, renovadas, mas que a tua presença, Senhor, seja suficiente e que a alegria ocupe o coração do nosso pastor Mateus e da sua família. Que a sua alegria, a sua presença ocupe, ó Deus, o coração do pastor David e da sua casa. Ocupe, ó Deus, o coração do pastor Nelinho, do pastor, ó Deus, Ivo, do pastor Rogério Messias, do pastor João, do pastor Jefferson, dos demais pastores, do pastor, ó Deus, os pastores que estão aqui na nossa igreja. Tem misericórdia, ó Deus, sobre as suas vidas e sobre as suas casas também. Assim se faça, ó Deus, prevalecer a tua presença. Obrigado, ó Deus, obrigado por mais um culto de oração. Ouça as petições dos teus servos. Ouça, ó Deus, a petição da tua igreja. E a tua presença, ó Deus, seja sentida, vivenciada, proclamada, e a alegria ocupe os nossos corações e mova o nosso ser. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Nos encontraremos nesse domingo. Atenção aí às atividades. Escola Bíblica Dominical nesse domingo vai ser excepcionalmente diferente, bem como também as celebrações, elas irão acontecer, mas atenta-se aos avisos. Ore por nós, ore pela igreja e juntos possamos celebrar, cantar e expressar que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus te abençoe. Assim nos encontraremos, se Deus permitir, no próximo domingo. Abraço grande.